gente vai aprender um recurso muito útil, que são as funções. Funções são blocos de código que só vão ser executados quando a gente chama ele. A gente escreve um pedacinho em algum lugar, pode ser lá no começo do código, e aí a gente chama ele. A gente chama, ele vai ser executado. É muito, muito bom. Vamos dar uma olhada como que é. Então, uma função, um bloco de código só é executado quando é chamada. Você pode entrar com dados ou não nela. Esses dados são chamados de parâmetros. É igual uma função matemática normal. A gente tem uma função x, y igual a x ao quadrado. Ó, criamos essa função na nossa mente. Ela está na nossa mente. Quando a gente quiser, a gente chama ela, entra com o valor de x e recebe y igual a x ao quadrado. Então, a definição, como a gente... isso é muito importante, né? Ela pode retornar um resultado ou não. Mas vamos entender isso melhor no código. Então, como que é feita uma função dentro do Python? Você simplesmente coloca o comando def. Por def, a gente está definindo uma função, o nome dela e, entre parênteses, os parâmetros da função. Por exemplo, y igual a f de x. Então, uma função de x, o parâmetro seria x. E funções que não têm parâmetro, mesmo assim a gente tem que colocá-las entre parênteses. O procedimento e o que ela vai retornar. Então, vamos ver aqui como se define uma função. Vou colocar uma função bem básica. Vou até colocar aqui como um comentário, uma função sem parâmetros e sem retornar algo. Ou seja, eu não vou entrar com nada e ela não vai gravar nada na memória, mas mesmo assim ela vai fazer alguma coisa para mim. Então, eu vou fazer a mais simples possível. Vou definir, ó, ficou azul. Então, vou definir uma função e essa função se chama olá. E ela não tem nenhum parâmetro, mas mesmo assim eu tenho que colocar entre parênteses. Então, o parâmetro dela é nada. Tem que colocar 2 pontos, porque 2 pontos aí o Python entende que é tudo que vai estar aqui dentro da definição. E o que essa função faz? Ela escreve na tela olá mundo. Uma função muito simples e acabou. Quando eu tiro, quando eu volto, quando eu recuo a linha, está definido. Então, minha função ela vai daqui até aqui. Acabou. Então, esse é um bloco de código. Se eu colocar aqui, ó, não vai acontecer nada. Por quê? Porque uma função é um bloco de código que só é executado quando é chamado. Então, eu executei e não aconteceu nada. Mas eu vou chamar ela. Para chamar uma função é muito fácil. É só digitar o nome dela e os parâmetros. Então, olá. E os parâmetros são nada. Então, o que vai acontecer? Ela vai imprimir olá mundo. Sou uma função. Vamos deixar mais complexo aqui. Porque o que acontece? Quando eu falo olá, abro parênteses, fecho parênteses, ele executa isso aqui. Então, é um bloco de código, apesar de aqui ser uma linha só, né? Poderia ser um bloco. Vamos escrever isso aqui em 2 etapas para a gente mostrar que não precisa ser uma linha só. Então, olá mundo, sou uma função. Então, ela vai executar esse bloco de código. Se eu usar essa função agora, ela vai imprimir isso e depois vai imprimir isso. Olha aqui, ó, em 2 linhas diferentes. Então, a gente definiu uma função que ela não tem nenhum parâmetro e ela não retorna nada, porque nada foi gravado na memória. Eu simplesmente imprimi. Simplesmente fiz um procedimento. Não guardei nada na memória. Vamos criar outra função agora. Só que agora a gente vai colocar parâmetro, a gente vai colocar um argumento na função. Só que não vai retornar nada. A gente vai fazer uma função muito parecida. Vamos lá. A função vai ser... Vamos definir. Então, coloco a palavra def para definir uma função nova. Olá, nome. Sem parâmetro. Então, quer dizer... essa aqui vai ser sem parâmetro. Não, na verdade, desculpa. Tô falando... Tá certo. Com parâmetro sem retornar algo. Então, eu vou colocar aqui que ela depende do nome da pessoa. Então, o nome agora, ele é um parâmetro, ele é uma variável de dentro da função.
Então, nessa função, a gente vai pedir para ela imprimir. Olá. Nome. O que vai acontecer? Quando a gente for chamar essa função, a gente tem que entrar com um parâmetro. Por exemplo, olá, nome, com o parâmetro, com o argumento que eu vou entrar aqui da função. Jamal, por exemplo, entre aspas aqui para ser um texto. Quando eu chamar a função assim, ela vai pegar e ela vai associar esse primeiro parâmetro que eu entrei a essa variável aqui. E quando ela for imprimir, ela vai imprimir olá e o que está alocado dentro dessa variável. Então, vamos rodar aqui, olá Jamal. Poderia colocar dois parâmetros, poderia colocar dois argumentos na função. Então, posso criar uma função olá nome, sobrenome. Então, olá nome, sobrenome. Se eu rodar aqui, você vai ver que vai dar um erro. Ele vai falar, a função ela pede dois argumentos, mas só deu um. Então, a função está perdendo um argumento posicional necessário, sobrenome. Está faltando o sobrenome. Então, a gente vai lá, coloca o sobrenome, vou colocar meu sobrenome aqui, e quando eu rodar, ela vai, olá, Jamal Al-Adali. Então, funções elas são bem úteis para nós, né? Imagina o tanto de aplicação que a gente pode fazer aqui. Então, a gente não retornou nada ainda, né? A gente não gravou nada na memória. Vamos colocar uma aqui agora, mais uma. Só que agora a gente vai gravar algo na memória. A gente vai retornar algo da função. A gente só está imprimindo algo na tela. Então, com parâmetros e retornar algo. Tá bom assim. Então, a gente vai fazer agora o que a gente tinha acabado de falar. Uma função matemática, pode ser. Então, eu vou fazer a mais básica possível. Eu vou fazer o que a gente acabou de falar, por sinal. Então, vamos definir uma função de x. O nome da minha função é f e os argumentos da minha função, os parâmetros da minha função são x. É x. Um parâmetro só. Então, a gente tinha falado que y igual a x ao quadrado, ou f de x, né? Recebe x ao quadrado. Então, eu estou definindo uma função agora. Essa função tem nome f, tem parâmetro x, e dentro dela eu coloco uma linha de código, né, falando que o meu f vale x ao quadrado. Só que como a gente quer que ela retorne algo, a gente tem que usar o comando de retorno. Return f. A gente pode colocar um monte de procedimentos aqui dentro. A gente pode escrever, pode fazer um monte de procedimentos aqui dentro. Só que ela só vai retornar o que está aqui na linha return. Então ela retorna o f. E o que é o f? f recebe x ao quadrado. f igual a x ao quadrado até daria para dizer nesse caso aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Nossa função. Então eu quero agora print f de 1. 1 ao quadrado, 1. Printf de 2. 2 ao quadrado, 4. Printf de 3. 3 ao quadrado, 9. E na verdade, eu poderia inclusive colocar aqui dentro, printf de x. Ou printf só, na verdade, né? Então, se a gente colocar aqui, como o comando print já está aqui dentro, a gente nem precisa colocar aqui fora, f de 3. Como o Python aqui ele imprime sempre a última coisa, então ele está imprimindo. A gente pode colocar. Como o Python aqui, ele sempre que a gente tem uma linha, algum comando que pode ser impresso, aqui, exclusivamente aqui nessa plataforma da Google, ele imprime, né? Igual quando a gente fala, a gente já fez isso um monte de vezes lá atrás. Então, se eu colocar aqui
f de 3 e f de 4, ele vai imprimir duas vezes o f de 4, porque uma vez ele vai imprimir do comando que está aqui dentro, e uma vez ele vai imprimir, porque ele sempre imprime a última coisa, então vai estar 9, 16, 16. Ó, 9, 16, 16. Ignorem o último. Então, eu só quis dizer isso porque a gente está mandando imprimir uma vez lá e saiu duas, né? Porque ele sempre imprime a última coisa que pode ser impressa num desses blocos de código aqui. Então, uma função ela é muito útil para nós. A gente pode fazer um monte de coisa. Pode fazer funções matemáticas, pode fazer funções complexas, pode começar a juntar coisas. Eu vou fazer uma função complexa aqui. Vocês já estudaram funções não contínuas em cálculo? Eu tenho certeza que sim. Vamos fazer uma função não contínua juntando com as coisas que a gente já tinha olhado lá de if. Vamos colocar aqui, defina f de x, só que vamos colocar um if. If x menor que 0, f de x igual a x ao quadrado. Então, se x menor que 0, x igual a x ao quadrado. Else, f recebe x ao cubo. Return f. Olha que legal, agora a gente tem uma função composta, ó. Ou vamos deixar mais exagerado para a gente ver fácil. 10x ao cubo. Então, agora, se a gente falar assim, f de 2, eu vou ter essa versão aqui do else. 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 8 vezes 10, 80. Se eu pedir f de menos 2, eu vou estar nessa parte da função aqui. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, a gente pode utilizar isso aqui até mais complexo que uma função matemática. A gente pode criar funções complexas, funções descontínuas. Essa função aqui ela não é contínua em x. Ela tem um valor até 0, ela tem uma atribuição até 0, ela tem outra atribuição depois de 0. Então, é isso. Nossas funções é isso. Vamos fazer um exemplo bem legal de função agora, bem aplicado. Vamos fazer uma função para calcular a área de um cilindro. Então, eu peguei um cilindro aqui, a gente vai ter que usar uma função mais complexa para calcular a área de um cilindro. Mas o que a gente tem como área superficial de um cilindro? A gente tem a área dessas duas circunferências aqui e a área desse retângulo, caso a gente abra o cilindro, né? Vamos criar uma função para fazer uma calculadora disso? Então, como que a gente começa? A gente começa definindo a função. Def área cilindro. Quais os parâmetros que a gente tem para calcular a área de um cilindro? O que a gente precisa para calcular a área de um cilindro? Basicamente, a gente precisa do raio do cilindro e da altura do cilindro, certo? Do raio e da altura. Então, vamos colocar aqui como parâmetros da nossa função o raio e a altura. Dá 2 pontos, não esqueçam de dar 2 pontos, que é assim que a gente começa. Tudo bem? O Python sozinho, ele não tem o valor de π gravado. Será que tem? Deixa eu ver. Não, não tem. Seria sim, provavelmente, se tivesse. Peguei aqui da internet o valor de π com alguma precisão, coloquei aqui. E agora vamos calcular as áreas. A área da base, o que a gente tem na base? Na base a gente tem uma circunferência. Qual que é a área de uma circunferência? πr ao quadrado, certo? Então, π vezes r vezes π r ao quadrado. Só isso? É só isso, né? Altura. Na verdade, vamos colocar aqui área da base, né? E área da altura. Área lateral. Isso, área lateral. A área lateral, ela é um retângulo, que ela tem a base 2πr, porque vem a base dessa circunferência aqui, e a altura h. Então, 2 vezes π vezes r vezes h. É isso aí? Só isso? 2π raio
2π raio h. E a área total vai ser o quê? Vai ser essa, mais essa, mais essa. Então, vai ser a 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o que a gente quer que essa função retorne para a gente? A área total. Então agora a gente tem uma função definida que sempre que a gente chamar ela, essa função, ela vai retornar a área superficial de um cilindro para nós. Então a gente pode fazer aqui a área cilindro para um cilindro de raio 1 e de altura 1. O que ele vai retornar para a gente? 12,56. Alguém tinha que fazer a conta para ver se está certo, né? Eu imagino que está. Se eu dobrar o raio, o que vai acontecer com a área superficial? Vai aumentar mais que o dobro, né? Se eu quadruplicar, vai aumentar muito mais que o dobro. Então, pelo menos na não linearidade, porque a área ela aumenta de forma quadrática, né, com o raio. Então tá no caminho aí. E ela aumenta de forma linear. Se eu colocar 2 aqui, vai dar 250. 251,2. 250. Isso. Aí tá. Provavelmente está certo. Então, olha que legal fazer uma calculadorazinha aí. A gente pode fazer para qualquer coisa. Então, estamos definindo a nossa função. Então, até a próxima aula, gente.